Ok. Verificando a nossa conexão, vendo se está tudo ok. E, como eu estava dizendo aqui aos amigos do Facebook, nós hoje temos o prazer de entrevistar Carlinhos Zambê, ele que é presidente da Associação dos Músicos Profissionais aqui de Alagoinhas e também é presidente do Conselho de Cultura, Conselho Municipal de Cultura, do qual eu também faço parte, tanto quanto na área de literatura, na Câmara de Literatura, como também na Câmara de Comunicação. E para mim é uma honra, um prazer contribuir, né, com a cultura da nossa cidade. Alagoinhas, que é uma cidade efervescente, né? Uma cidade maravilhosa quando se fala em cultura. Aqui em Alagoinhas, meu Deus do céu, né? Quem conhece sabe a gama de artistas. Deixa eu equilibrar aqui para ver como vai estar a nossa imagem aí para vocês. Tá bom? Assim que for entrando o público, vai me dando um toque, né? Se a imagem está boa, como é que está o nosso som, como eu sempre falo. Mas é importante a gente falar hoje sobre esse tema tão importante, que é a ajuda a estes profissionais. Todos os profissionais da área de cultura, nós estamos convocando os profissionais, as pessoas que trabalham com cultura, para se inscreverem no cadastro. Por isso eu fiz questão de convidar o nosso Carlinhos Zambê para que ele esclareça melhor, fale mais sobre a lei que foi votada recentemente e também convide, né, todos os artistas, todas as pessoas que lidam com cultura para fazerem o seu cadastro, porque esse chamamento já vem há algum tempo, mas a gente percebeu que muitas pessoas ainda não se cadastraram, né? Eu já me cadastrei, mas a gente sabe que o número é enorme e pode se cadastrar artesão, músicos, artistas plásticos, artistas das áreas cênicas, né? Artistas de teatro, toda a cultura está envolvida neste cadastramento municipal dos artistas aqui da nossa cidade, né? E nós vamos desenvolver na entrevista mais sobre isso. Oi, Gladimir! Gladimir já entrando aqui conosco na live, né? Seja bem-vindo, excelente noite, né? Muita saúde, muita paz. E a gente está falando hoje, o nosso tema de hoje é sobre, até vou ver se eu consigo colocar aqui, né, o nosso tema de hoje é sobre a cultura aqui de Alagoinhas e a ajuda emergencial que está se dando providências, né? Aqui são os comentários, as perguntas. Deixa eu ver se eu tenho. Eu tô querendo já há algum tempo colocar algo aqui que quem entre já saiba, né? Mais ou menos do que se trata a live. Eu sempre estou falando, sempre estou lembrando. Comentários. Desativar a solicitação? Não quero desativar. E aí o nosso Zambê também entrando na live agora e a gente vai já convidá-lo para participar conosco, desenvolver melhor este assunto, né? Falarmos sobre este assunto tão importante. E aí, Carlinhos? Boa noite, meu amigo! Você tá me ouvindo? Tô! E o meu som tá chegando bem? Tá sim. Graças a Deus. Correndo, que eu tava em outras atividades, terminei que tive que vir voando. Mas tá na hora! Tá dentro do horário, tranquilo, meu lindo. Obrigado. Todo lindo, menino! Eu estava comentando aqui, porque o vídeo sempre a gente compartilha depois no Facebook, no YouTube. Então, no início, eu gosto de esclarecer as pessoas sobre o assunto da live, né? Sobre o que se trata, nosso bate-papo de hoje. Eu gosto sempre que seja um bate-papo, né? Gratidão ao Tonho, a todo mundo que está
entrando. Vocês podem também colocar aí comentários, perguntas. Lá para o final eu desativo para vocês tirarem prints, fotos, e a gente está registrando esse momento tão importante. E eu quero, como sempre, olha o dedo aí com a gente, legal, os artistas da terra. Eu, como sempre, gosto, Carlinhos, convido o nosso entrevistado a se apresentar, a falar dele, dizer tudo o que ele pensa, o que ele gosta, de onde ele é. E aí eu lhe peço que fale para a nossa audiência, né? Quem é Carlinhos Zambé? Opa! Meu nome é José Carlos Silva da Cruz. O Carlinhos Zambé, ele termina que o nome da banda que eu sou vocalista, que é Banda Reggae Zambé, quando a gente começou a ter uma certa projeção, as pessoas começaram a me chamar de Zambé. Por isso ficou esse nome Zambé, 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 e hoje as pessoas acham que é meu sobrenome. Isso. Carlinhos Zambé é um alagoense, nascido na Praça Santa Isabel, formado em gestão ambiental com especialização em educação profissional e músico autodidata há muitos anos. Desde os 15 anos. Em 2016, fui eleito presidente da Associação dos Músicos Profissionais de Alagoinhas e em 2019, eleito presidente do Conselho Municipal de Política Cultural, qual meu mandato é até março de 2021. Esse sou eu. É isso aí, presidente. Eu estava comentando no início sobre o conselho, sobre a Associação dos Músicos que você criou aqui, né? Você está presidente, e também sobre o Conselho Municipal de Cultura, que eu também faço parte, tanto na Câmara de Literatura quanto na Câmara de Comunicação. Então, eu peço a você também que fale um pouco sobre o nosso conselho, né? Sobre o Conselho de Cultura. Você já fazia parte antes, mesmo sem estar na presidência, agora, atualmente, é o nosso presidente, e eu quero que você conte um pouco do histórico e das ações que estão sendo realizadas. Pronto, assim, eu fui convidado a me aproximar do Conselho de Cultura em 2018. Comecei a me aproximar, e aí a cadeira de música a qual eu pertenço, ela tinha um esvaziamento. Os dois representantes da cadeira abandonaram. Aí já no final do mandato, fizeram uma nova eleição e eu participei. Então, no final de 18, do meio para o final de 18, eu entrei na cadeira de música do Conselho de Cultura. Só que ainda meio apático. Eu ainda estava meio distante com outras tarefas. Eu tinha um contrato com a Copeneg, a produção de um evento em 8 cidades. Terminou que eu fiquei meio afastado. Em 2019, eu tinha muito para contribuir com aquele espaço. Então, me elegi na cadeira de música e pleiteei a disputa da presidência, qual logrei êxito e me elegi presidente em março. O que é o Conselho de Cultura, para que as pessoas entendam? É o órgão fiscalizador. Entre as funções do Conselho de Cultura está fiscalizar a gestão cultural no município, fiscalizar o plano gestor cultural do município, o que for de convênio federal ou estadual que venha para a gestão cultural no município passa pelo conselho, seção de prédios públicos que tem um tombamento ou iniciar o tombamento de algum prédio público também é função do conselho. Um exemplo bem recente foi o IPAC manda para a Fundação Iracigama a solicitação de que ela precisava de um documento do Conselho de Cultura reconhecendo como uma entidade de memória para que eles pudessem permitir que a Fundação Iracigama continuasse fazendo aquele belo trabalho na antiga. Meu Deus. Tão importante, né? Está entre as funções do Conselho de Cultura. E a função mais vista é porque o Conselho de Cultura é quem gere o recurso do Fundo de Cultura no município. São leis municipais. Aqui em Alagoinhas, a lei orgânica diz que a tutela, a autorização para gasto do Fundo de Cultura pertence ao Conselho de Cultura. Então, aqui, a gestão passa. E no ano passado a gente conseguiu que as pessoas
conseguissem acesso aos projetos, porque os projetos vinham parados ao longo dos anos. Então, a gente, para você ter uma ideia, Nó, de junho a dezembro, quase todos os eventos culturais foram financiados pelo Conselho. E digo mais, o maior evento da cidade, que para mim é virada cultural, não em público, ou não em repercussão, porque a repercussão a gente sabe que o Grande São João é o que as pessoas mais enxergam pelo poder. Mas um evento de cunho cultural, o maior evento que a cidade teve foi a virada cultural. Foram 40 horas de espetáculos fascinantes, assim. Mas só um pouco antes dela. A gente começou o processo em junho, quando a gente recebeu o projeto do Trem do Forró e da Vila de Santo Antônio. Foram os primeiros projetos aprovados ano passado com recurso do fundo. E daí, a gente teve o Fera, que é um festival de rock, teve o Forró para Você, que foi nos bairros, a virada cultural, a gente aprovou que seria esse ano a FLIA, a Feira Literária Lagoinhas. Então, e desembocou em dezembro na grande virada cultural, que a gente conseguiu dança, teatro, juntar todas as linguagens artísticas. A gente trouxe nomes como Tintim Gomes, que foi uma das primeiras bandas, as bandas propulsoras do reggae na Bahia. A gente trouxe o pai do axé, comemorando 50 anos de axé, Luiz Caldas. A gente trouxe o espetáculo Patrulha Canina, que veio de Pernambuco para se apresentar para as crianças aqui. Foi fantástico. E um espetáculo de dança com o Moisés o Preto, que foi uma coisa 6 da manhã, eu morto de cansado, mas é ele é ótimo! E além da bofetada. Então a gente conseguiu trazer a dança, o espetáculo infantil, o teatro e a música, todas as linguagens combinadas num só evento. Eu acho que então a gente cumpriu a função que tinha. Outra coisa importante é que o Conselho de Cultura, quando a gente assume a gestão, a gente observa que o primeiro andar da biblioteca poderia receber uma reforma e ser reutilizado depois de 12 anos. O grande Arivaldo, meu vice-presidente e o diretor de cultura, entrou aí na live e já gritou a bofetada. Já foi ali. Sim. A gente conseguiu requalificar aquele espaço do primeiro andar da biblioteca. Hoje a gente tem lá uma galeria de arte com artistas locais. A gente tem Lito, a gente tem Daniel, a gente tem Paulinho Degradê e outros que o acervo a gente vai lembrar. A sala do conselho, a gente tem lá em cima um palco, um mini palco com som para apresentações artísticas. Então a gente conseguiu requalificar o espaço. Achamos que esse ano de 2019 para 2020, em 2020 a gente conseguiria ficar muito mais. Mas aí veio a pandemia e terminou que todos os nossos planos e ideias ficaram paralisados. Inclusive, o grande festival de música popular que a Lagoinhas fez nos anos 80, a gente já tinha o orçamento, emenda parlamentar que a gente conseguiu parcar com o festival, e seria dia 30 de abril e 1º de maio. Então, mais um projeto ficou parado por causa desse processo pandêmico que a gente está vivendo. Só deu um tempinho, porque o próximo ano, com fé em Deus, né, Carlinhos? Chamaram, um cheiro. Olha, a Fátima, eu percebi que ela colocou aí um comentário que ficou maravilhada com a cultura, com a virada cultural, e está dizendo também, Fátima Azevedo, que aguarda essa feira literária também ansiosa, né? Muita coisa boa aconteceu e estava programado para acontecer, né? O Trem do Forró, a Vila, e importante ressaltar que o Trem do Forró e a Vila, estes dois eventos que eu fiz a cobertura com o Circulando com a Noêmia, foram, assim, maravilhosos. Forró Pé de Serra, família, encheu mesmo, lotou, tendo a festa grande, né, do São João lá na rua, nos últimos dias da Vila, e mesmo assim o povo estava lá e foi proporcionado pelo Fundo de Cultura, não é mesmo, Carlinhos? Isso. Outra coisa também importante, Noêmia, quando a cidade começa a mostrar que ela tem uma inclinação cultural interessante, tudo evolui. O DT ideia e volta da live, a Lagoinhas elevou o nível no mapa de turismo da Bahia. Turístico.
A Oi, gente Maria de Lourdes. Oi, Tatiana. eu falei Um abraço aqui para a galera que está também no Face, tá? Deixa eu mandar um alô para elas, Tatiane e Maria de Lourdes Pereira. Gratidão por vocês estarem acompanhando a live também. Nossa Francisca também entrando na live. E aí, Fran, tudo bem? E muitas coisas, realmente. Erivaldo está dizendo, só o trem do forró. Foram 36 apresentações de forró. E ressaltando que foi forró pé de serra, que os sanfoneiros tiveram assim a oportunidade excelente, né? É tanto que este ano está todo mundo muito preocupado, muito chateado, e foi por isso que o Conselho e a Secretaria também Municipal de Cultura, na época capitaneada por professora Iracy Gama, teve a preocupação muito grande e atualmente está com o nosso Bigu, mas que eu acompanho e percebo a preocupação de socorrer, né, essas pessoas que vivem da cultura, principalmente você, a Associação dos Músicos, que aí você agora vai falar um pouquinho sobre a Associação dos Músicos, e com a pandemia, zero show, né, a dificuldade, até conseguirem organizar lives, etc. Como que está sendo esse processo, Carlinhos? É assim, a Associação dos Músicos foi uma iniciativa que, de início, eu nem estava no primeiro movimento. Eu estava, mais uma turma daqui, bem conhecida, o Xará, o Eric Gomes, essa turma encabeçaram o movimento e depois me convidaram para participar em 2016, por causa de uma polêmica que gerou com o governo na época, Paulo César, em relação ao valor. Ele tinha bandas de fora sem expressão nenhuma e colocava com valores astronômicos, e isso gerou uma insatisfação gigantesca do nosso povo. Então, começou a tentar a Associação dos Músicos. Tiveram muitas reuniões e aí desembocou para em setembro de 16 a eleição. Passamos 2 anos quase sem atividade, mas nos últimos 2 anos a gente resolveu encarar e hoje temos uma associação organizada com cerca de 80 membros, músicos associados, profissionais locais que trabalham e que estão focados no propósito. A gente, inclusive ontem a gente passou por uma raiva porque a Bahia, para que todos que estejam ouvindo, Sim. Vai existir a live do forró nordestino. E quem eles colocam para representar o forró da Bahia é Léo Santana. Hã? Como assim? Conta uma insatisfação gigantesca. Meu Deus! Assim, e rolando vários memes, foi dizendo que foi um erro gigante, fazendo mas assim, o processo cultural, a gente defende o resgate do verdadeiro forró pé de serra. Isso. Tradições juninas. Então é mais uma briga da associação e ontem a gente startou essa discussão, porque mesmo sabendo que a gente não vai mudar, porque é um projeto que a Globo e as grandes produtoras fazem, mas a gente não pode se calar porque a gente é conivente. Quando você não fala com o que lhe agride, você está deixando que uma pessoa continue oprimindo. Entendeu? A gente precisa educar o nosso povo. Um povo que não tem educação e não tem cultura é um povo vazio. A gente precisa que as pessoas falem mais para que elas nos ouçam e que termine, que comece a enxergar também o nosso ponto de vista, não só o que botam para elas. Isso. E é esse o papel do programa de Mulher para Mulher. Você me acompanha, né, há algum tempo e sabe que eu sempre busquei essa pluralidade, né? E você democratizar os meios de comunicação que antes só os grandes tinham acesso, né? Então é importante ressaltar isso. Tem uma música Super-Homem é a Canção, de Gilberto Gil, e ele diz: porção mulher é a maior porção que eu guardo em mim agora. É a que me faz viver. Eu acho que é por isso que convida tanto de mulher para mulher. Isso. Olha, a Rivânia está batendo palmas maravilhosas. Chau também já entrou aí na live. E Tonho, oi? Rivânia é uma figura maravilhosa. Ela é de Alagoinhas, mas deu de Cachoeira Viajante, já morou Brasília, São Paulo, Rio e hoje mora em Minas. Ai,
Que legal! Beijos, Rivânia. Prazer, viu? Participa sempre. Acompanha o De Mulher para Mulher que você vai ter as notícias de Alagoinhas. Olha, se eu não me engano, foi o Tonho que colocou aí também, elogiando muito o trem e a Vila do Forró. Quem participou o ano passado sabe a maravilha que foi. Melhores forrozeiros que tem na cidade. Ele tem. Leva o nome dele, Tonho Pé de Serra. Ele é um forrozeiro muito bom, é um cara polêmico, que gosta de buscar informação, debater. É um cara bem. Que representa bem o forró. Tá certo, Tonho. E ele tá aí elogiando, porque realmente. Oi, Givanete Aze entrando na live. É a nossa, né, telespectadora assídua, eu dou valor. Olha, eu quero falar agora sobre a importância da gente socializar tudo que está sendo feito de apoio a todos os artistas através do nosso conselho. Gostaria que você contasse todo esse histórico, a luta que foi na Câmara de Vereadores, a lei, tudo, todo o início, né, quando aconteceu a pandemia, todo o trâmite que foi para essa primeira ajuda, que foram as cestas, até as cestas básicas, né, que se conseguiu através do drive-thru, e também agora o nosso projeto sobre o Fundo de Cultura e a lei que foi recentemente aprovada. Assim, quando iniciou o processo de pandemia, a turma que representa a cultura criou um jargão que nós somos os primeiros a parar e vamos ser os últimos a voltar. Então, assim, algumas pessoas não entendem que é a profissão dele que está ali, que o que ele foi impedido de trabalhar, porque a gente trabalha realmente com entretenimento ao público, levando cultura a eles. Então, a gente começou a movimentar tentando alguma forma de dar um aporte. A primeira coisa, a gente tentou primeiro conseguir umas cestas básicas, porque tivemos dificuldade com as SEMAS, isso precisa ser dito. Não só mas a própria Secretaria de Cultura realmente entrou de cabeça. A professora Iracigama Santa Luzia e Erivaldo Bigo Góes, a gente encampou mesmo essa batalha. Isso tem que ser dito. Mas as outras secretarias não trabalhavam da mesma forma. Porque, assim, a cultura é sempre marginalizada por quase todos os governos que passam. Para o público ter ideia, a Secretaria da Educação, eu falo sequestrou, o Erivaldo vai me corrigir na estante, mas assim, a Secretaria da Educação sequestrou 2 milhões de reais que era da cultura. No momento que a gente precisou de ajudar a turma... Esses 2 milhões eram de emendas? Como era esses 2 milhões? O recurso que é destinado pela lei orçamentária anual, a Secretaria, quando veio o processo de pandemia, repatriou para que comprasse as cestas básicas para os estudantes, que foi 13 mil cestas básicas mês. Aí pode já corrigiu, remanejou o orçamento. Mas então, assim, a gente viu que tivemos dificuldade na ação social, porque a ação social ele pedia que o músico passasse por tem que ter assistente social, fazer um formulário, né? Todo um processo. Então a gente tentou a educação, já que eles tinham sequestrado 2 milhões de reais. O secretário de Educação disse que não tinha como o orçamento dele. E essa internet. Da Secretaria de Cultura. E a gente não consegue, então a gente continuou tentando. Uma ação que deu resultado foi a do drive-thru, pela sensibilidade da secretária da Cultura e da secretária de Comunicação, a professora Iraci e Carla Reis. Elas se sensibilizaram e passaram 5 toneladas de alimento para um pedido da Associação dos Músicos. E a Associação dos Músicos, por ter nos seus quadros só 80 filiados e tinha 250 cestas, dividimos entre todo o movimento cultural. O que a gente podia. A gente aí foi a primeira ação. Outra ação é que o Conselho de Cultura ele tem um recurso do Fundo de Cultura, mas a gente não podia mexer nesse recurso para esse fim. Então, a gente pensou na mudança da lei. Eu e o Erivaldo conversamos com a PRO, Iracigama, e mandamos para o chefe da Procuradoria. Ele
analisou, disse que poderia ser, e a gente mandou para o Poder Público, para a Câmara de Vereadores, o vereador Tó deu Oi, entrada, gente. o vereador deu entrada no projeto, aí parou porque tinha que ser um projeto de demanda do Executivo, e terminou que foi a lei possa utilizar o recurso do fundo em caso de pandemia e colapso e fazer auxílio, ou cesta básica, ou vale-refeição para a classe cultural que esteja na necessidade. Esse foi mais uma ação e que o Conselho de Cultura autorizou que a gente, se o processo da lei da PL 1075 demorar, não for sancionado dia 1º, a gente possa comprar vales-refeições para distribuir para a turma do movimento cultural, que nós temos um mapeamento feito pela CELET, o Conselho de Cultura, para que a gente possa dar esse aporte. Outra coisa interessante que a gente pode falar na estante é a PL 5, a lei do auxílio, a lei Aldir Blanc. Sim. É importante falar que houve uma reunião do Conselho, né? Eu estou com problemas aqui. Houve a reunião do Conselho e foi designado, foi na segunda-feira, né, Carlinhos? Quando foi designado a destinação do fundo, né? Que é bom você esclarecer, tanto para os artistas que estão aí assistindo, quanto para os que vão assistir o vídeo depois. Assim, o Conselho sentou na segunda-feira e definiu que o recurso que nós temos em caixa, a gente pode reverter para a compra de auxílio alimentação. Um valor específico que o Conselho vai destinar para que essa pessoa possa chegar na instituição, no mercado, no Mercadão e comprar até aquele valor. Alimentação, produtos de higiene pessoal, exceto bebidas alcoólicas, essas coisas. Mas, como está na iminência da ação da PL 1075, a gente aí vai esperar o processo até dia 1º para a gente startar o nosso, para não ter conflito. E a PL 1075, ela já nega o recurso para quem recebeu o auxílio dos R$600. E de repente, um processo agora, pode ser que a gente crie uma dificuldade na frente. Então, a gente está segurando esse processo no momento, para a partir do dia 1º a gente startar. Com certeza. É bom também esclarecer às pessoas quem tem direito a este auxílio. Assim, todo o setor cultural, as pessoas que tiveram suas atividades paradas no momento. No Conselho de Cultura, nós temos algumas cadeiras. A cadeira de música, a cadeira de produção cultural, a cadeira de comunicação, a cadeira de literatura, a cadeira de patrimônio, a cadeira de artes visuais, a cadeira de artesanato. E deixa eu ver, se eu esqueci de alguma, por favor, Noêmia ou Erivaldo, gritem aí. De arte cênica. Artes cênicas. Na cadeira de comunicação, nós temos Rainer Freitas. E essa aqui que está de frente comigo, essa bela moça Noêmia. Nós temos na cadeira de música esse que vos fala, e Henrique, que é maestro da fanfarra municipal de Alagoinhas. Na cadeira de identidade cultural, na cadeira a gente temos Joaquim Gibadê, pai de Badê. Na cadeira de literatura, nós temos Luana, da Casa do Poeta. Na cadeira de produção cultural, Rogério Alves e o Gian de Crédito. Deixa eu ver mais um nome, lembre aí. E das artes cênicas? Eu vou me ater, em nome de todo o poder público, aos dois representantes da Secretaria de Cultura, que é o vice-presidente Rivaldo e Edson Carneiro, que são os dois representantes da Secretaria de Cultura. Elô, de comunicação, minha querida. Elô, maravilhosa. É isso aí, gente. E o que acontece é que na reunião de segunda-feira ficou designado Moisés. Erivaldo está lembrando de Moisés. É isso aí. Moisés e Caí. Moisés também. Oi? Moisés e Caiane na cadeira de arte cênica. Moisés e o Preto. Cênicas. O Preto da dança, gente. Você que está aí assistindo. Oi, Vanete. Vanete Costa também conosco. E eu quero mandar um beijo especial para Cardeal da Silva. Né? Tamir está assistindo. E disse que o Pequerruchinho, João Vitor, mandou um beijo para essa vovó.
Beijos, meu amor. Gratidão imensa de vocês estarem assistindo. Então, Carlinhos, é importante a gente ressaltar que as pessoas podem participar do conselho. Por exemplo, temos uma gama de artesãos e poucos participam, não é mesmo? Quem quer também ser artesão, que é artesã e artesão, que quer participar, se inscreve no cadastro municipal, não é isso? Tem, é porque o mapeamento cultural, para que as pessoas saibam, você tem um link na página da. Você vai entrar lá, c7.alagoinhas.ba.gov.br. Aí lá vai ter mapeamento artístico-cultural. As pessoas podem se inscrever lá. Agora, é interessante que as nossas cadeiras, cada um comece a divulgar dentro do seu campo de atuação. A cadeira de artesanato, que os artesãos comecem a se mobilizar. Eu acho que interessante que cada. Edivaldo, digite aí para mim, por favor, o link, para as pessoas acompanharem. Digita aí, Edivaldo, por favor. Para o link também. Então, Noêmia, é interessante que as nossas cadeiras comecem também a fazer um trabalho de divulgação disso, para assim a gente conseguir comunicações, mais pessoas que venham para as nossas fileiras. Isso. É isso, gente, que eu fiz questão de trazer o Carlinhos. Há algum tempo eu venho convidando ele, mas ele não é só presidente do conselho da Associação dos Músicos. Ele tem as atividades dele, né? Então, tem sido difícil, mas graças a Deus a gente conseguiu. E eu insisti com ele para a gente conclamar. Olha aí o link, para vocês se inscreverem, tá? Porque esse é o cadastramento para conhecer quem são os músicos de Alagoinhas, quem escreve, quem é poeta, poetisa, quem é da Câmara de Literatura, quem é das artes plásticas, artes cênicas, da dança, do teatro, do artesanato, né, Zambê? Isso. E a importância de você estar cadastrado é que você vai participar mais, você também pode participar das reuniões, ter acesso. Tem a página no Face, Carlinhos, que as pessoas possam conhecer? Conselho de do Cultura Conselho? no Face. Assim, interessante porque nós precisamos saber quem nós somos. Isso. Para a gente organizar a nossa classe, para a gente organizar todo o movimento, a gente precisa primeiro ter ideia de quem nós somos e quanto nós somos. Eu acho que parte disso daí. Outra coisa que a gente pode falar que é interessante é a PL 1075. Para quem não sabe, a PL 1075, a Lei Aldir Blanc, é uma lei que prevê um auxílio para o setor artístico nesse momento de pandemia, nesse momento que estamos com as atividades paradas, que foi aprovada na Câmara Federal no dia 26 de maio, Estado Federal no dia 4 de junho. Estamos agora esperando o passo que é a sanção presidencial, que eles têm até, se eu não me engano, até dia 1º de julho. Se eu estiver errado, me corrija. Ele tem até 1º de julho para sancionar. Então, assim, é uma lei que se destina aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura, às pequenas empresas, pequenas e microempresas culturais, cooperativas, culturais, organizações, espaços culturais. Essa lei ela tem uma abrangência tamanha. Então, assim, ela prevê que a gente dê um auxílio financeiro de R$ 600 por 3 meses para quem está nesse momento parado. Ela prevê também que a gente faça um aporte de 3 a 10 mil a espaços culturais que estão parados por causa das medidas restritivas. E o mais interessante é que ela coloca, ela diz assim, que, vamos lá, um exemplo hipotético, uma árvore, aqui em Alagoinhas, uma árvore pode ser um espaço cultural. Como? Uma árvore que você tenha comprovado que ela é utilizada para isso. O exemplo aqui, todo sábado, há uns 3, 4, 5 anos, na Praça da Prefeitura, o mestre Irã, ele tem uma roda de capoeira, aula ali todo sábado. Então, assim, ele enxerga isso como um movimento cultural, como um espaço cultural, ou até em Macaé, o famoso Circo de Areia, que eles ficam no terreno lá baldio, fazendo espetáculo. Então, tudo isso eles enxergam como um movimento cultural. E essa lei, ela veio para dar esse aporte, porque o Fundo de Cultura, ele recebe um repasse mensal.
Só que desde que o governo Bolsonaro entrou em 1º de janeiro de 2019, ele travou isso. O último repasse que nós tivemos foi dezembro de 2018. Esse recurso ficou preso lá e hoje totaliza nessa lei, nessa PL 1075, 3 bilhões de reais. Imagina, hein? O que é que acontece? Olha, tem aqui uma colocação do Erivaldo. Olha, gente, o link aí para vocês se inscreverem, viu? Quem ainda não está inscrito. E Erivaldo diz que realmente é até 1º de julho para que o presidente sancione, né, promulgue a lei e depois 15 dias para a transferência do repasse, né, do fundo para os municípios, que deve ser de fundo a fundo, quando isso nunca aconteceu antes, né? E vai ser muito, muito importante. Por isso que você que é artista, você que é artesã, que é músico, que lida com a cultura, você tem que estar cadastrado. Porque se você não estiver no nosso cadastro municipal, você não é alcançado por essa lei. Tem os critérios. Vamos ler aí os critérios, nosso amigo Carlinhos, para que as pessoas saibam como vão ter direito a receber essa ajuda emergencial, né? Esse auxílio. Então, assim, mandar um abraço para Elga Pellegrino, minha amada, querida amiga, lindona Lourenço. Assim, primeiro, a questão onde eu parei, o montante de recursos de 3 bilhões, ele é dividido em 2 partes. 1,5 bilhão vai para o Estado e 1,5 bilhão para o município. Alagoinhas, a gente tem vai ter aqui 1.130 e poucos mil, é o previsto, quase 1.200.000, para ser utilizado para esse aporte. Então, é importante você ressaltar que é previsto, porque como o presidente ainda vai sancionar, ele pode vetar algo, né? Então tem que as pessoas, porque eu já vi em vários grupos, já sair o valor e dizer, olha aí, ó, a cultura de Alagoinhas vai receber 1 milhão e tanto, tá? Gente, calma, muita calma nessa hora para não criar uma celeuma, uma confusão, e aí começam, cadê o dinheiro? Fez o que com o dinheiro? Não é mesmo? Beijo, minha filha. É assim, ó, as pessoas têm que entender que uma previsão de recursos não quer dizer que seja aquele. E o presidente, ele pode sancionar trechos da lei, ele pode vetar trechos ou vetar a lei inteira. Então, a gente quer que a lei seja sancionada na íntegra, já que é uma construção coletiva, tanto no Senado quanto na Câmara, Federal. Grande Vitor Baroli, irmãozão, cheiro. Então, assim, a gente espera que ele vete a lei, ou que ele vete, Deus me livre, que ele sancione a lei na íntegra. Com certeza. Ele veta algum artigo, pode ser que crie dificuldades, não do repasse inteiro, porque assim, a lei prevê os 3 bilhões. Então, assim, tá certo. Agora, ele vetar alguma coisa, e até na hora dele regulamentar, ele pode criar dificuldades. O que é que acontece? Agora, quem não pode... A grande questão não é nem quem pode, porque a lei ela é muito abrangente. Ela coloca que as pessoas se autodeclarem e que tenham a comprovação 2 anos de mínimo de atuação na área. Claro que vai passar pelo conselho, para o conselho ter uma ideia. Mas o que a lei trava, que ela é impeditivo para você receber o auxílio, são lá espaços culturais que sejam vinculados à administração pública. No caso, vão lá o Estado, Centro de Cultura. Aí não pode receber. Pode aqui, ginásio de esporte, essas coisas. Espaços culturais que sejam vinculados à administração pública, seja ele, pode ser instituição, ou tem algumas modalidades de fundações que não são da sociedade civil, esses aí não podem. Teatros ou casa de eventos que sejam financiadas por grandes grupos de empresas. Um conglomerado, né? Empresas financiam um teatro. Ou até uma entidade que ela seja totalmente financiada pelo poder público. Essas também não têm direito. E, por último, aquele sistema S, que tem o SESC, o SENAC, esses espaços culturais do sistema S também não têm direito.
Agora, dentro do legado cultural, a gama é grande. A lei foi escrita, a princípio, pela Benedita da Silva e conseguimos abranger bem o setor cultural. Então, quanto a isso, eu peço que todos só rezem para que o presidente sancione na íntegra, que aí a gente vai conseguir movimentar bem. Inclusive, a gente já pensou até algumas coisas aqui. A gente pensou em criar um fomento para uma entidade que ela faça as tais lives sociais que a gente está tanto brigando, a live da música, do teatro, as entrevistas, a gente conseguir isso. A lei fala em aquisição de obras e bens, então assim, a gente pode já prestar um fomento com a entidade de memória que ela consiga comprar do artista quadros, esculturas, quadros tanto de pintores quanto fotográficos. Então, assim, a lei atinge a isso. Esculturas, né? A gente pode também criar prêmios de agentes culturais. Então, toda a sociedade ela pode criar um projeto, mandar um projeto, pactuado no projeto, que quando o processo pandêmico passar, ele dê a contrapartida que é oficinas ou apresentações para o público, ou para escolas públicas, ou na própria comunidade, mas todos os eventos abertos e gratuitos. Então, assim, a gente consegue atingir muito. Outra coisa também interessante é porque fala em memória, de biblioteca. A gente pode, dentro do projeto, comprar livros de autores locais. A gente pode livros de autores locais para bibliotecas comunitárias ou para o próprio acervo do Conselho de Cultura. Então, o que é que com isso a gente faz? A gente injeta o dinheiro na economia cultural e faz com que esses consigam fazer o recurso movimentar e a cultura movimentar. De outra forma, porque essa questão agora a gente está explorando muito as vias virtuais, por não poder estar em aglomeração, mas aí a lei veio para ajudar isso muito. É importante, Carlinhos, ressaltar, porque eu me lembro bem que na nossa reunião do Conselho, a gente falou sobre os critérios, porque quando é divulgado que vai ter direito, né, a um auxílio, a apresentar projeto e conseguir um dinheiro para ajudar aquela causa, muitos artistas ou fazedores de cultura podem achar que só porque se cadastrou já tem o direito. Então, é importante que se ressalte os critérios, além desse da lei, que você ressalte os critérios do nosso Conselho de Cultura, porque também tem um fundo cultural, né, que foi designado, esse fundo que foi aprovado pela lei daqui municipal, essa ajuda emergencial. Então, os critérios que nós designamos lá, que realmente seja, que vai ser fiscalizado, não é só você se inscrever lá no link e pronto, eu vou receber esse dinheiro, não é mesmo? Assim, Noêmia. Não só do fundo que nós temos aqui, mas que as pessoas entendam que o repasse desse 1.200.000 quase, ele, preferencialmente, ele vai para o Conselho de Fundo de Cultura e a gestão do Conselho. Então, assim, tem alguns critérios que a gente já pensou. A pessoa não pode ter vínculo empregatício, a pessoa tem que atuar já há mais de 2 anos nisso, ter domicílio na cidade há mais de 2 anos, entendeu? Para que a gente possa disciplinar. Não é só se inscrever, já tem. Aí a gente vai também. E a amostragem, uma coisa que nos cadastros todos estão exigindo hoje, rede social. Não adianta você só falar que eu atuo há 10 anos e não ter. Olha, não é documento não, mas uma própria rede social que a gente veja, que a gente acompanhe que você realmente está atuando nesse momento. Porque a gente teve isso na distribuição de cesta, de muita gente que chega, sabe que o processo está complicado para todo mundo. Que a dificuldade está batendo em todas as portas. Mas uma ação que é voltada para uma classe, que é uma classe que está mais sofrida nesse momento, que estão mais sofridos nesse momento, a gente não pode, infelizmente, abranger todo. Aí seria o papel da ação social. Nós temos um Conselho de Cultura e uma Secretaria de Cultura, que eu, particularmente, não sou da Secretaria de Cultura, mas somos do Conselho de Cultura, e a nossa briga, em primeiro plano,
é pela cultura. É por uma gestão cultural aberta, clara, e que os artistas, produtores de cultura, esses recebam a mão do governo, que nesse momento deixou os governos, eu falo de um modo geral, não o governo local, deixou de lado, entendeu? Então, assim, as pessoas elas vão se cadastrar, vão ter que realmente morar na cidade há mais de 2 anos e de que ter uma atuação no segmento há pelo menos 2 anos e que a gente consiga, que ele consiga colocar uma rede social como um demonstrativo, que aí é a impressão que nós temos visual. A gente não vai pedir um documento que diga eu sou, mas ele vai se autodeclarar e a gente vai ter que comprovar, né? Social. Além de se autodeclarar, gente, você tem que comprovar. Todo artesã ou artesão, ele tem o seu Instagram, tem o seu Facebook, ele vende. Hoje em dia, graças a Deus, é o que tem socorrido, né? São os grupos de WhatsApp, são as redes sociais que você demonstra o seu trabalho. Você também, quem é cantor, quem é compositor, faz suas lives ou filma e coloca lá os vídeos. Então, os critérios são esses. Você, para receber esse auxílio emergencial que vem do Fundo de Cultura, né? Você não pode estar empregado. Se você já é empregado, já tem carteira assinada, você tem que deixar esse recurso, nós do Conselho, né? Vai ser destinado para quem realmente está precisando, quem não tem. Então, é muito importante que você se cadastre, se inscreva, mesmo que não seja para ganhar o recurso. Porque também é importante ressaltar isso, Carlinhos. Porque a gente está fazendo um mapeamento, está fazendo um chamamento, né? Quem é da cultura e Alagoinha, se cadastra aí, a gente precisa lhe conhecer. Até mesmo porque não é só esse auxílio emergencial que a gente nem quer que fique tendo, né? A gente quer que realmente os editais saiam, que os projetos sejam aprovados, e isso sim, a cultura tendo toda a visibilidade que merece. Isso. Ô, Noêmia, assim, eu acho que o principal, porque se eu sou agente cultural, eu tenho que me enxergar como isso. Então, um dos passos precisa se mapear. Não é um mapeamento meramente porque eu vou receber um auxílio. Aí é totalmente errado. Se você se enxerga como profissional e que você quer que a área de atuação seja vista, a primeira coisa é essa. Eu achei fantástico hoje, ontem, quando o Juan é um cara fantástico, um argentino que mora aqui, ele tem mestrado em Beijos, gratidão, né, Juan? questão cultural. Mas assim, ele apresentou um mapeamento em outras cidades que eu achei tão lindo. Você abre o mapa cultural, no link lá, você entra, abre o mapa. Aí você vai abrindo as localidades no mapa. Quando você vê os pontinhos que você clica, aparece o agente cultural. Que legal. Já aparece do cara, tal banda, ou tal empresa, ou tal rendeira. Isso então aparece ali. E código aberto, ou seja, a prefeitura não gastaria comprando, porque é código aberto, é livre. Isso faz a gente vai saber nós vamos saber quem somos. E o acesso é que chama, aos benefícios, o governo, vamos pensar assim, o governo diz, vamos mandar para Alagoinhas por percentual de habitantes. Se a gente não diz no censo que Alagoinhas tem 180 mil, só tem lá 80, você só vai receber mais de 80 mil, sendo que você tem o dobro. Isso. Lá e ver que só tem mapeado 15, 30 fazedores de cultura, a gente vai dizer, não, a cultura naquela cidade está morta, a gente não precisa brigar mais por nada. Então, por isso, precisam se cadastrar. Elas precisam buscar o conhecimento e informar para as pessoas que elas estão ali em atividade. É isso aí, colegas, olha lá, não só se cadastre, compartilhe. Nós mulheres temos muito isso, né? Quando a gente gosta de um esmalte, de um brinco, de um batom, a gente manda logo para a colega. Ou então ela comenta, né? Olha, eu gostei do seu batom, eu comprei em tal lugar, tá. E aí vai. Então vamos fazer isso com a nossa cultura. Quero mandar um beijo gostoso especial para a Eliette, que está assistindo de Salvador,
ela dá boa noite, diz que a nossa live, no caso, né? Ela disse, sua live estava sem net. Graças a Deus que já chegou, que você aí de Salvador está nos assistindo. Também, Baroli, beijos para você, meu amor. Cari Santos, Aires, e o John também. Então, é muito importante ressaltar, e eu sempre digo, gente, Alagoinhas tem uma gama de artistas maravilhosa, e é gente de qualidade, é gente com muito talento, é gente que precisa ter esse pertencimento, se reconhecer. Tem muito jovem bom aí no rap, no reggae, na fotografia, sabe? Eu tenho conhecido, eu já entrevistava lá na TV, né? Muito jovem, muita gente boa, não só jovem, também os tradicionais. Mas o que eu falo é a efervescência. Beijos, Baroli. A efervescência que está surgindo dessa galera jovem também está, porque eles se escondiam, Carlinhos. A gente vê muito isso na poesia. A Casa do Poeta de Alagoinhas tem esse fator preponderante, né? E o que acontece? Baroli está dizendo que precisamos mais de apoio do governo municipal. E é isso aí que o Conselho está fazendo, Baroli. Tem que ser essa, né, luta do Conselho. Sabemos que a Secretaria de Cultura sempre foi a de menor verba, então a gente está buscando essa questão do fundo, dos apoios, e infelizmente tinha tanta coisa boa para esse ano, que eu conhecia a agenda, mas... Oi, Hugo, aí de Salvador também, não é, meu amor? Gratidão. Aí o que acontece? Lá na Casa do Poeta, a gente começou a descobrir tanta gente legal, e eles diziam assim, eu falava, mas como que eu não lhe conhecia? Como que você não aparece, né? Aí as pessoas diziam, eu tinha vergonha, mas eu tinha medo, mas eu posso ir para a Casa do Poeta? Entendeu, Carlinhos? Então vocês têm que entender que vocês podem ser do Conselho de Cultura, que vocês têm que se cadastrar, que vocês podem participar da Casa do Poeta, podem participar da Associação de Músicos. Se Carlinhos ainda não te conhece, manda lá para ele. Olha aí, Carlinhos, eu sou músico, eu sou compositor, tá? Isso aí, gente, mostra a cara. E um abraço para Glauco Chalegre, que é uma das figuras que eu mais respeito. É um jovem que desde a sua adolescência já lutava por juventude, educação e cultura. Ele foi uma das figuras que crescemos juntos no movimento cultural. Um abraço. Uhum. Assim, o Vitor Baroli, além de um músico fantástico, faz parte da Associação dos Músicos, é uma das figuras que lutam para a classe. O John entrou aí. Mas, assim, voltando a isso que você está falando, o que eu acho mais que eu estou descobrindo cada dia mais é o quanto a Alagoinhas é rica, Noêmia. A gente tem fotógrafos fotógrafos não, eu vou até reformular. A gente tem artistas fotográficos que eles conseguem captar a beleza que o mundo tem. A gente tem cada figura aqui que eu não vou precisar dar nomes, porque senão eu vou esquecer alguns. Mas a gente tem exposições no Conselho de Cultura que eu achei perfeito. Que eu nunca tinha visto o trabalho desse amigo nosso. E lá, vários outros artistas da cidade. A gente tem escultores aqui maravilhosos, pintores. Eu mesmo sou um apaixonado por ela. Tenho algumas. Inclusive, lá no Conselho de Cultura, eu tenho umas 6 ou 7 do meu acervo pessoal. Essa aqui atrás é uma de Lito. Um cara... Linda. Lito representa muito bem a Lagoinha. Mas, assim, a gente tem na música, na literatura, na arte, na poesia, no teatro. Tem a gente tem comunicadores fantásticos. Então, assim... Artistas plásticos excelentes, né? Tá tão rica. Beto Ramos, a figura aqui que o Brasil conhece as músicas de Beto Ramos. A gente está falando de nomes que acaba de entrar em Beto Ramos, uma figura que tem músicas que estourou... Nájila também, né? Nájila. Meu Deus do céu. Ela tem essa história. Um roteiro tão gigantesco cultural, infelizmente, é marginalizado. Você tem uma ideia? Na gestão a C7 disponibilizou para a cultura tinha 800 mil.
você tinha 1 milhão para folha, não sei quantos mil para esporte, mas para cultura você tinha 800 mil. Em 2006, desde 2006 no Fórum Social e depois nas conferências nacionais, que a gente brigava pelos 5% para a cultura. 5%. É uma pode encampar aqui para Lagoinhas. O orçamento total, a gente pedir 5% do orçamento para a cultura. Uhum. Cultura é vida. Eu falei no início que um povo sem educação e sem cultura é um povo vazio, um povo pobre. Tem um relato que eu dei na passada, que eu estava em Porto Alegre em 2006, no Fórum Social, e em uma mesa de debate, tinha numa ponta uma cubana, um cubano, e na outra ponta uma americana. E ela emocionada em estar com o cubano, diz assim, como vocês conseguem ser um povo tão culto, tão vivo, tão forte, tendo ela fazendo alusão à base de Alcântara, que os inimigos dos Estados Unidos lá dentro. Aí a resposta dele, que eu achei tão fascinante, ele diz assim, o que sustenta a nossa revolução... Cláudia Biúde, um abraço, irmão. Outro guerreiro aí da música e da cultura. Isso. O que sustenta a nossa revolução é a nossa cultura e a nossa educação. Pô, são os dois pilares, não tem como. Um povo que é bem educado, um povo que tem um nível cultural elevado, você baixa o índice de doença, você consegue gastar menos com saúde, você consegue, porque as pessoas elas se cuidam mais, elas têm mais conhecimento de toda a sua volta, de todo mundo à sua volta. Então a gente precisa que as pessoas se sensibilizem mais, que o orçamento seja destinado para a cultura da forma que deveria ser. Mas não, a gente vê tanta coisa por todo lado e o nosso povo sempre jogado de lado. Olha aí, gente, nossa live bombando. Gratidão, gratidão, gratidão a todos vocês que estão participando da nossa live. E eu amo quando você comenta. Tem pessoas que me dizem assim, não, me tira os comentários. Ah, não dá para ver o rosto direito, né? As fotos não ficam tão boas. Mas, gente, eu vou salvar o vídeo. E o vídeo não vai os comentários, né? No vídeo você vai ver o nosso Carlinhos Zambé lá, lindão. Mas os comentários é a nossa, meu Deus do céu, a nossa gratidão, é maravilhoso a participação das pessoas e é agora, passou daí, já era. Então, Mari Crepes diz, parabéns pela iniciativa e que venha sim mais apoio dos nossos governantes, um olhar mais atencioso, vamos valorizar nossos artistas e a cidade está repleta. É isso, nossa cidade é muito rica na cultura. Hugo diz, eu fui para o encontro das tribos de Alagoinhas. Que legal, Hugo. E Beto Ramos mandando um alô para a gente. Também psicóloga Lorena, é isso? Oi, Lorena. Beto Ramos diz, obrigado, amigo, pelo carinho. Arraiado Campos também participando. O Hugo diz, o encontro das tribos em Alagoinhas. Opa, deixa eu ver se tem mais comentário. Mundo Pink entrando também. Beijos, meu amor, Rosângela, grande empresária do Mundo Pink. Temos também Rose, que é de Salvador, está assistindo. Beijos, Rose. Beto diz, Noêmia, você é show! Gratidão, Beto. Boa noite, Rose. Alessandro Assunção. E Rose diz que Alagoinhas é minha terra linda. Alagoinhas é maravilhosa, né, gente? Meu Deus do céu. Temos muito que lutar por esse povo, por essa terra, por sua cultura, pela educação, arte, cultura, o patrimônio. Gente, eu oro todo dia pela vida de Iracigama, essa professora abnegada que luta por esse patrimônio. Lá tem registro dos turunas, né, Carlinhos? Na Figam, tem também foto dos artistas, as telas. Você vai na Figam, você vê um pouco dessa cultura. É tão importante, né? Termos o acervo, o museu, coisas que as novas gerações venham a conhecer. Eu acho que eu não tinha ideia, ó, para você ter uma ideia, para você ver, eu moro em Alagoinhas e como eu acho que muitos, nós não tínhamos ideia de como, eu não tinha ideia de como era a Figam. Mesmo? Eu imagino, aí ano passado, em junho, eu entrei de verdade.
invadir até a cozinha. Rapaz, Ah, você foi no dia do trem. Ai, vai cair nossa live, não! Acabou, Carlinhos. Agradeça, meu amor. antes de cair, um cheiro para todo mundo. Ouviu? Gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão.